Meu nome é Karina, sou gestora da empresa Aliança Cuidadores. Nosso objetivo hoje é falar sobre segurança. Segurança no ambiente onde o idoso mora. Acontece muito, pessoal, é algo muito comum. O que acontece? O idoso cair em casa, às vezes à noite, por alguma coisinha, um detalhe que às vezes a família deixou de observar. O idoso cai, aí pega todo aquele transtorno, a internação hospitalar, às vezes pode acontecer de uma fratura e por alguns detalhes que nós podemos observar e retirar do meio do caminho, né? Então, se você tem um idoso, se você cuida do pai ou da mãe, pegue essas orientações e, por favor, coloque em prática. Vocês vão ver e vão gostar bastante. Então, vamos lá. Como manter um ambiente seguro? Precisamos de um ambiente seguro. É importante que o ambiente, para ele ser seguro, em primeiro lugar, ele tem que ser limpo, tem que estar bem arejado. Então, isso é algo assim fundamental. Para começo de conversa, o ambiente, o lugar onde o idoso está, precisa ser muito limpo, organizado, não pode cheirar a xixi. Quando a gente tira a fralda do idoso, no banheiro mesmo, coloca a fralda em uma sacolinha ou num saco de lixo, já amarra e retira do banheiro. Quando o idoso molha a roupa por algum motivo, já pega aquela roupa e leva lá para a área de serviço, coloca num balde separado com água, tira toda a sujidade daquela peça para depois lavar a peça com outras roupas. Então, um ambiente seguro, em primeiro lugar, quando a gente for falar em segurança, para nós no geral e principalmente para o idoso, nós estamos falando de higiene e saúde. Os dois caminham juntos. Hoje, nesse período de pandemia que nós vivemos, se fala muito de lavar as mãos, de chegar em casa, tirar os sapatos, ir até o banheiro, lavar as mãos pelo menos 20 segundos. Só que isso é algo que a gente já deveria ter antes de se falar em pandemia, né? A gente está falando de segurança alimentar, segurança de ambiente. A gente já falava isso antes de pandemia. Então, ambiente seguro para um idoso. Vamos começar com higiene. Higiene anda junto com saúde. Se eu sou uma pessoa que a minha casa é limpa, que a minha casa é organizada, então eu sou uma pessoa que tenho mais saúde, né? Então, se eu chego da rua, eu tiro os sapatos. Se eu chego da rua, eu troco de roupa. Eu jamais posso chegar da rua e ir lá dar um abraço no meu idoso que está em casa. Isso é uma questão de segurança física para o nosso idoso. E é claro, hoje aqui nós estamos falando de idoso, mas isso é algo que estende a toda a família, né? Segurança. Higiene e segurança caminham ali, juntinhos, tá bom? Jamais você pode chegar em casa toda assim, sabe, corrida, e lá abraçar o seu idoso. Não, espera um pouquinho, vai lá, troca de roupa, faz uma higiene, aí depois você fala com o seu idoso. Isso é sério. O que nós falamos para as nossas cuidadoras
é que elas ou troquem de roupa. Tem algumas cuidadoras que trabalham 24 horas. Então, para quem trabalha 24 horas, a gente pede para que se tome banho. Agora, as meninas que fazem 12 horas, nós pedimos que elas troquem de roupa antes de ter um contato ali com o idoso, na questão de cuidados, né? Uma questão de higiene. Saber tirar a máscara corretamente. Então, logo que a gente entra em casa, tem os tapetinhos. Você limpa ali o pé no tapete. Isso para o idoso é muito perigoso. Então, assim, evitem tapetes. A gente está falando num ambiente onde o idoso já não enxerga tão bem, onde ele tem uma marcha um pouco comprometida. Então, o tapete vai dificultar e promover uma queda ali pode ser arriscado demais e é um prejuízo para a vida do idoso, é um prejuízo para a vida do familiar que está em volta. Então, muitas vezes, o intuito de colocar um tapete é para o ambiente ficar mais bonito, né? Mais bonito, mais organizado. Só que essa beleza que o tapete proporciona ali, momentânea, ela é perigosa. Ela acaba se tornando algo muito arriscado para o seu idoso. Então, vamos evitar o tapetinho. Então, ali na entrada, evita colocar tapete, se você tem uma pessoa idosa. Algo também que acontece na sala, nós já vimos acontecer e foi bem desagradável, triste, é aqueles tapetes de sala, tapetes decorativos, que eles são grossos, né? Geralmente eles são bem grossos e ele quase que forma um degrau. Reparem nas pessoas idosas caminhando. Elas caminham quase assim, ó, arrastando o pezinho. Você até escuta o barulho da sandália, né? Ou do chinelinho. Então, a pessoa mais idosa, ela não consegue perceber o degrau. E aí ela pode tropeçar e cair. E é mais um prejuízo que a família tem. E o idoso tem um prejuízo enorme por causa daquele tapete que estava lá. Era um tapete para deixar o ambiente bonito, aconchegante, que esse é o objetivo do tapete, mas ele é muito perigoso para o idoso. Ele é muito perigoso porque o idoso ele já não tem a marcha. Ele já não caminha como nós caminhamos. O campo de visão dele já não é tão amplo quanto o nosso, né? Ele não tem aquele sistema de alerta tão forte quanto o nosso. E muitas vezes, quando ele tem, ele já não se apercebe. Aí é a hora que acontece a queda. Então, assim, um ambiente seguro, não existe a palavra tapete. Ai, Karina, mas eu vou ficar sem meu tapete? Por um tempo momentâneo. Sabe aquela coisa, aquela hora que você abre mão do seu direito de ter o tapete pela segurança de quem você ama? É essa hora, isso é tão bonito de ver. Então, são situações perigosas que devemos evitar. Na cozinha também, perto da pia, nós temos um tapetinho ali. Pessoal, na minha casa mora eu e meu filho Pedro, né? Moramos nós dois. Na minha cozinha eu tenho um tapetinho lá. Eu já tropecei no tapete. Veja só como é perigoso, entendeu? Eu já tropecei no tapete. Então, são situações que nós devemos sim nos preocupar e tomar cuidado. Toda essa situação de tapetinho, vamos falar de banheiro também. Às vezes acontece de no banheiro a pessoa ter 2 tapetes. Tem o tapete na entrada
E tem o tapete que circula o vaso sanitário. Vamos abrir mão do tapete por enquanto, porque o idoso ele não tem essa percepção. Olha só, o assunto é tão sério que a Aliança Cuidadores abriu uma live de quarta-feira à tarde para falar para vocês não usarem tapetes em nenhum ambiente da casa. Ambiente da casa onde o idoso tá ali circulando. Evitem. O banheiro é uma área de risco para o idoso. Ele é úmido, ele é molhado, tem água, tem sabonete, tem a cadeira de banho. Então não é seguro para você piorar a situação colocando um tapetinho. E uma outra coisa que nós conversamos bastante também é na questão do corrimão. O banheiro é importante ter corrimão, o sistema de apoio, né? O idoso põe a mão, ele consegue se apoiar. Quando ele tiver o reflexo de segurar, quando ele vê um corrimão, ele se sente mais seguro e evita toda essa situação de queda. E não adianta falar, meu banheiro tem corrimão, tem isso, tem aquilo, mas meu idoso caiu. Pode acontecer sim, de você ser uma pessoa muito cuidadosa e mesmo assim o seu idoso cair, uma fatalidade. Mas isso não quer dizer que você vai deixar lá o tapete, porque daí é mais um fator de risco. O idoso, ele tem um banheiro que seja só dele, por exemplo, a casa é grande, esse banheiro eu uso exclusivamente com o meu pai ou com a minha mãe. Tem aquelas fitas pretas antiderrapantes que de repente você pode usar. De repente, sabe, lá dentro do box, você põe aquelas fitas pretas antiderrapantes. Só com isso você vai evitar a queda, vai evitar a idosa ou o idoso escorregar. Você, cuidadora, pode dar uma sugestão dessa para o familiar. Aquelas fitas antiderrapantes são maravilhosas. São coisas que a gente pode usar sim e que vale muito a pena. Pensa, se o banheiro é só do seu idoso, vale a pena usar. Então, nós falamos sobre tapete nos corredores da casa. O idoso acorda à noite, e aí de repente o idoso acorda à noite, ele tem o reflexo de ir até o banheiro. Ele tem esse reflexo, aí vai sozinho. Meu Deus, aí cai. Se tem aquela luzinha de emergência, aquela luzinha que tem o sensor, que você passa, ela acende, você vai ficar muito segura e o seu idoso também. Então, são coisas importantes que nós devemos utilizar sim. Então, corrimão, evitar tapete, as fitas adesivas, evitar tapete dentro do box. Então, assim, por que nós estamos dando essas orientações, essas dicas? Porque, gente, acontece muito da família ligar, pedir orçamento porque o idoso caiu, porque o idoso escorregou. Aí tem todo um período de estar no hospital, de estar assim, de estar assado. Então, por isso que nós estamos orientando. Evite esse tipo de situação. Você vai ver que vale a pena você evitar. Uma coisa que a gente vê acontecer muito, a pessoa prepara o banho. Vou dar banho na mamãe. E não leva todas as coisas lá pro banheiro. Fica faltando algumas coisas, entendeu? Então, se você prometeu, vou te dar banho, já leva para o banheiro todas as coisas que você vai utilizar. Toalha, roupa, fralda. Se a pessoa é acamada, mamãe é acamada. Você precisa de mais alguém. Você não vai conseguir dar banho sozinha.
A não ser que você tenha uma cuidadora lá do seu lado. Então, são situações que, de repente, você pode esperar seu esposo chegar, seu irmão. Você pode esperar chegar uma ajuda para você conseguir dar esse banho. Evite situações de risco. Evite. Para com isso de querer fazer as coisas sozinha, querer dar banho sozinha, entendeu? Além de se prevenir com todas essas orientações, evitar tapete, colocar luz de emergência, se a pessoa tem dificuldade para andar, usar andador, evite essas situações de risco com seu idoso. Evite tapetes, evite degraus, piso molhado, utilize corrimão e luzes de emergência. São situações preventivas fundamentais para o seu idoso. Faça isso. Você vai ficar tranquilo, vai ficar seguro. Se a sua pessoa idosa precisa de cuidados, sabe o que você pode fazer? Você pega uma campainha e coloca na mão da pessoa. Por exemplo, você cuida da Dona Maria. Dona Maria tá lá no sofá sentadinha. Se ela tiver a necessidade de alguma coisa, ela toca a campainha. Você entende? Você pega uma campainha dessa sem fio, coloca na mão da Dona Maria. Dona Maria, se a senhora quiser levantar, quiser água, quiser ir ao banheiro, toca a campainha que eu venho te atender. Olha só como facilita a sua vida. Porque ela tá ali sentada, tranquila. Você foi na cozinha preparar o almoço e ensine ela. Olha, se a senhora tocar a campainha, eu venho te atender. E quando ela tocar a campainha, realmente vá lá atender ela. Para quê? Para que você construa com ela uma relação de segurança. Para sempre que ela tocar a campainha, você ir lá realmente atendê-la. Para quê? Para que ela perceba que ela pode confiar em você. Olha, eu toco a campainha, minha filha vem, minha cuidadora vem. Não tenho problema com isso. E dessa forma, você vai estar evitando que a sua pessoa idosa levante. Ah, eu tava lá fazendo o almoço, ela levantou. Mas se ela confia que tocando a campainha você vai atendê-la, olha, você evita uma série de problemas. Você dando a campainha para sua idosa, ela está deitada. Quando ela tocar a campainha, você vai lá atender. Vá lá atender e pergunte para a pessoa: o que a senhora precisa? Entenda o que ela precisa, se ela quer ir ao banheiro, se ela precisa que troque a fralda, se ela tem vontade de fazer xixi, entendeu? Se ela quer beber água, se ela está com fome. Aí você já resolve aquela situação, a pessoa idosa não vai levantar. Porque às vezes o idoso tá lá sentadinho, do nada ele tem um impulso de levantar. E aí tem uma tontura, pode acontecer de cair. Aqui nós estamos falando de situações de risco que juntas, trocando ideias, nós podemos evitar. Que essa é a ideia. É eu te dar uma dica e você me dá outra. O que eu uso, que muito funciona, é isso. Eu uso a campainha, eu converso com a pessoa que eu tô cuidando, explico para ela que se ela me chamar, eu realmente vou atendê-la. Não deixo nenhum tipo de medicação perto dela. Isso também é uma situação de risco. Não deixo nenhum tipo de medicação perto dela. Tá na hora da medicação, eu olho a prescrição médica, o que tá escrito, o que o médico tá pedindo, medico ela conforme a prescrição do médico e retiro toda a medicação e guardo no armário seguro, fechado, que não tenha umidade,
Isso sim é cuidar bem de um idoso. Não é simplesmente ir lá e trocar a fralda e dar o remédio. Cuidar bem de um idoso é cuidar dele, cuidar da higiene e do ambiente à volta. Se aquele ambiente é seguro para o idoso, se tem risco de queda, risco de machucar, risco de tomar um líquido perigoso. Nós estamos falando de um ambiente residencial. Temos que tomar cuidado com produtos de limpeza, com produtos que têm odor muito forte, né? Evitar produtos como cândida, cloro, são produtos que fazem mal para o pulmão do idoso. Então, esse tipo de situação, nós que cuidamos dos idosos, nós temos que cuidar da questão física, emocional e da questão medicamentosa. Qual é o horário dessa medicação? Cumprir o horário. Se o médico falou um comprimido, é um comprimido. Se o médico falou meio comprimido às 21, é meio comprimido às 21. Acontece muito na pessoa medicar o idoso e falar, é pouco, dá mais. Não pode, gente, não pode. Precisamos seguir a prescrição do médico. Na dúvida, ligue para o médico. É importantíssimo seguir a orientação do médico em questão de medicamento. Bom, em qualquer questão. Aí, quando a gente fala de medicamento, é fundamental. Não tem essa. O doutor deu meio comprimido à noite, ele não dormiu bem. Essa noite eu vou dar um inteiro. Não faça isso. Você está prejudicando a saúde do seu idoso, está indo contra as leis, então siga a prescrição médica. Meio comprimido ele não dorme. Liga para o médico, né? É o médico que estudou, ele que resolve. E os médicos, gente, são nossos parceiros, eles nos ajudam muito. Então, precisamos seguir sim a prescrição do médico. Quando a gente fala de seguir a prescrição do médico, medicar o paciente conforme a orientação do médico, você também está pensando em saúde física e emocional do idoso. Você também está falando em segurança, porque quando o médico prescreve ali, ele sabe qual a dosagem, qual a reação que vai acontecer, porque ele estudou para isso, ele é preparado para isso. Então, quando a gente fala de prevenir queda, tirando o tapete, a gente fala de prevenir superdosagem de medicamento. Estamos falando praticamente do mesmo assunto, segurança na vida emocional do idoso e na vida física. Então, eu vejo muito uma turma aí que se acha médico, sabe? Eu faço a medicação lá. Não, pode deixar que eu resolvo. Não façam isso. Vocês estão prejudicando o idoso de vocês. Então, siga a orientação. E é uma coisa assim, vocês começam a fazer isso uma semana. Uma semana vocês começam a prestar atenção no ambiente. Retira tapete, põe um corrimão, coloca uma luz de emergência, segue a prescrição médica. Na segunda semana isso já vira uma rotina e é algo que vocês vão fazer com a maior facilidade do mundo. Isso é importantíssimo. É uma questão de segurança física e emocional. Algo que é importante também, né?
vou falar sobre isso para a gente finalizar. Oferecer água para o seu idoso, hidratar ele. Oferece água ali, 200 ml a cada 2 horas. Então, água, hidratar o idoso de vocês também é algo muito importante. Então, tudo isso faz parte da segurança física e emocional do idoso. Olha quanta coisa a gente fala em tão pouco tempo. Então, eu vou repassar aqui para vocês. Cuidado com tapetes. Vamos retirar os tapetes, colocar corrimão onde houver necessidade, luzes de emergência, manter a medicação do idoso num ambiente, num local seguro, num armário livre de umidade, seguir a prescrição do médico. São coisas fundamentais. Tá bom, gente? Até logo. Um prazer falar com vocês.